7h15, 7h15. E atenção aos moradores da zona industrial de Sorocaba, hein? Desde as 7 horas de hoje até o meio-dia, os moradores vão ficar sem água por conta de uma manutenção da CPFL na Avenida Vitor Andrew. Portanto, você já sabe, economizar água é sempre bom. E por falar em água, a equipe do SBT preparou uma série especial sobre os desafios da água. Nesta primeira reportagem, o repórter Marcelo Torres mostra que quase 80% do esgoto é tratado e usado principalmente na agricultura em Israel. Vamos ver. Somos 7 bilhões. Até o meio do século seremos mais de 9. Sedentos. De nascentes nos Alpes suíços a um oásis no Oriente Médio. Do nascimento límpido do Tietê, à visão triste do rio no meio da metrópole, saímos em busca de uma resposta. Estamos cuidando bem da nossa água? A previsão da ONU não é otimista. Nas próximas décadas, quase 2 bilhões de pessoas viverão em regiões com escassez de água. Um cenário que muitos estados do Brasil já experimentaram. O volume de água na barragem é o mais baixo em 50 anos. Mais água que é bom, nem uma gota. Um monte de carcaça de boi, animais morrendo de fome. A crise agora atinge forte o estado mais populoso. Nos últimos meses, o sistema Cantareira, que abastece bairros da capital paulista e cidades do interior, entrou em colapso. As autoridades começaram a usar o chamado volume morto, que fica abaixo do ponto de captação das represas. O governo do estado diz que o abastecimento está garantido até o começo do ano que vem. Mas quem depende da água destas represas não deixa de se perguntar como será nos próximos anos. Um estudo do Instituto Lawrence Livermore, da Califórnia, prevê que o aumento da temperatura da Terra mude a distribuição de chuvas no planeta. Tanto as secas quanto as enchentes podem se intensificar. E nesse contexto, São Paulo poderia continuar a sofrer? Aconteceu uma vez, pode acontecer de novo, e nós temos que aprender a prever esses eventos. Então, esse agora vai nos ensinar uma série de coisas novas, né, de como a atmosfera está evoluindo, né? De forma que numa próxima ocasião a gente possa perceber mais cedo que nós estamos entrando numa situação extrema. Em Sorocaba, a 80 quilômetros da capital, esta represa que abastece 3 bairros e 60 mil moradores ficou quase seca. O racionamento começou e em boa parte do dia nenhuma gota sai da torneira de Miriam. A gente faz um improviso, de vez em quando enche um balde, alguma coisa com água. Na máquina não tem nem condição de lavar roupa, na verdade. Na casa de Priscila, a louça se acumula na pia. Ficar sem água é uma experiência tão difícil que ela já teme pelo futuro da família. Tem que ter água, né? Pra ela, né? Quando essa peca que ficar maiorzinho começar a correr pela casa aí, né? E brincar, né? Na água, tudo. Em lugares acostumados com água em abundância, a ideia de economizar sempre passou longe. O uso irresponsável continua mesmo no meio da crise. Viajamos mais de 10 mil quilômetros para conhecer uma cultura bem diferente. Em Israel, não há espaço para o desperdício. Nas décadas de conflitos por território no Oriente Médio, a água sempre foi um dos pontos cruciais. Ainda não existe um acordo definitivo, por exemplo, sobre o Rio Jordão, onde, segundo a Bíblia, Jesus Cristo foi batizado. Nos territórios palestinos, a reclamação é que Israel controla a maioria das fontes de água e faz uma distribuição desigual entre os dois lados da fronteira. O abastecimento na faixa de Gaza e na Cisjordânia, de fato, é mais precário. O que não significa que Israel tenha água em abundância. Para começar, a geografia não ajuda. Mais da metade do território é coberta por desertos.
A inglesa Emily, que mora em Tel Aviv, diz que é tão raro chover no país que quando acontece as pessoas fazem festa. Dima conta que ensina aos filhos desde pequenos. Na hora de escovar os dentes, usem só um copo d'água. Nunca deixem a torneira aberta. A água chega às casas com bolhas. A pressão é a mesma, mas o volume diminui e a economia aumenta. Nos banheiros, descargas diferentes, dependendo do que estiver no vaso sanitário. A baiana Natix casou-se com um israelense e passou a viver a cultura local. Eles usam a água, eles reutilizam a água, né, de todas as formas. A reciclagem da água virou mesmo obsessão nacional. Aproximadamente 80% do esgoto do país é tratado e usado principalmente na agricultura. Um solo pobre, uma terra quase sem chuva. O deserto de Negev tinha tudo para ser um grande vazio. Uma realidade que foi transformada com a tecnologia. Essa grande plantação de jojoba, por exemplo, é irrigada com água que vem daquela cidade, Beersheva, esgoto tratado que faz crescer o verde no deserto. O sistema de irrigação por gotejamento foi inventado neste kibbutz. Quando seu Eliezer chegou na fazenda coletiva em 1964, só encontrou uma terra estéril. Ele conta que daqui a experiência do gotejamento se espalhou por todo o país. Gabi Mildovnik é vice-presidente da empresa que agora exporta tecnologia para o mundo. Ele explica que para garantir a produção de jojoba, a água é distribuída com nutrientes embaixo da terra, num fluxo constante. Seguimos em direção ao oeste do país até o povoado de Ein Gedi. No meio de uma paisagem desértica, encontramos uma bela surpresa. Nós estamos chegando agora a uma das pouquíssimas fontes de água doce da região. Esse trecho é especial porque tem até uma pequena queda d'água. Uma visão incrível no meio de uma terra tão árida. Mas apesar da beleza, dá só uma olhada no tamanhinho do riacho. A ordem entre os moradores é não desperdiçar nenhuma gota. O visual atrai visitantes. Este hotel foi construído dentro de um kibbutz. A água do pequeno córrego é suficiente para os moradores e visitantes matarem a sede, tomarem banho, cozinharem, dá até para encher uma piscina. Mas repare que bem ao lado está uma estação de tratamento de esgoto. Toda a água reciclada é usada depois na irrigação. Só por isso o kibbutz tem belos jardins, já que chuva que é bom quase não existe. O verde atrai animais como o coelho das rochas. Mais abaixo, uma plantação com 1.200 tamareiras, também mantidas pelo esgoto reciclado. Elas trazem renda e sombra, o que não é pouco no deserto. Seu Yehud chegou aqui há 43 anos, quando tinha 21. Ajudou a levantar esse oásis e virou o gerente de distribuição de água da comunidade. Ele diz que quando chegou, não achava que isso fosse um desafio, apenas uma grande aventura. Depois de décadas de trabalho duro, o resultado impressiona. Mostra que o Brasil ainda tem muito o que aprender sobre o uso racional da água. Na reportagem de amanhã, você vai ver como o mar Mediterrâneo está sendo usado para abastecimento doméstico em boa parte do país. A expectativa é que até o fim de 2014, 80% das casas do país sejam abastecidas com água do mar. Baita lição, hein? Hora de falar do tempo. A quarta-feira deve ser de sol em toda a região. Nós temos imagens ao vivo de Sorocaba, onde hoje a mínima será de 9 e a máxima não deve passar dos 24 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Campo Limpo Paulista, as temperaturas variam entre 10 e 24 graus. Mesma previsão para Jundiaí. Em São Roque, a mínima é de 7 e a máxima de 22. Em Itapetininga, a mínima é de 9 graus. Bom, o inverno deve durar aproximadamente ainda mais 50 dias. E com essas baixas temperaturas, sabe quem sofre? E às vezes a gente nem presta atenção? A pele. Olha só, mas existem cuidados simples para resolver este probleminha? Veja na reportagem.
A pele de Andréa é ressecada o ano todo e, com isso, perde um pouco da elasticidade natural. Quando chega o inverno ou quando ela viaja para locais mais frios, a situação piora e marcas aparecem em várias partes do corpo. Parte de mãos, parte de cotovelo também, né? Parte do rosto, o olho resseca bastante, né? Sofre bastante. Para amenizar os sintomas, um cuidado simples feito todos os dias. Tem que fazer uso constante do hidratante. Andréa está certa. O hidratante é mesmo fundamental para que a pele fique mais suave. E a dica para aproveitar melhor as substâncias dos cremes está na hora do banho. Então, deve-se passar um creme hidratante. Logo após o banho, o melhor momento é imediatamente após o banho. Já foi comprovado por estudos que nos primeiros 3 minutos após o banho, o hidratante ele penetra melhor. E cuidado com o tempo embaixo do chuveiro. No inverno tende a ser um banho mais quente, de um modo geral mais demorado, a gente acaba ficando mais no banho quente. Isso é um motivo para ressecar a pele. A dermatologista ainda reforça, para uma pele saudável, não dá para esquecer da hidratação interna, a escolha certa dos alimentos. Ter uma alimentação balanceada, com frutas, verduras que sempre tem um teor de água, né? E beber líquidos, né? Então a gente sabe que tem que beber água ou no suco ou na água, pelo menos uns 3, 4 copos por dia, né? O morango, por exemplo, é uma boa opção de vitamina C. Tem os chamados antioxidantes, que combatem os radicais livres e previnem o envelhecimento. Bom, e depois de saber que às vezes um creminho resolve, nós vamos saber agora também que alguns alimentos, além do morango, frutas, por exemplo, ajudam e muito contra o ressecamento da pele. Sobre isso, a gente volta a falar ao vivo com o J. Abreu, que está com uma nutricionista e tem outras dicas para nós, não é mesmo, Jota? É isso mesmo, Fernando. Olha, para a gente falar sobre outros bons alimentos, além do morango, outros bons alimentos que podem fazer bem aí para a pele, para a saúde da nossa pele. Eu estou com a nutricionista Tatiane Pinto, que está sempre com a gente aqui no Noticiário de Manhã. Doutora, o morango tem esse antioxidante, é isso, para a pele. Como é que ele age no nosso organismo? Bom dia. Bom dia. Sim, o morango ele tem ação antioxidante, ele é um componente da vitamina C, né? A exposição ao sol, ela destrói as nossas fibras de colágeno e a vitamina C ajuda a restaurar esse colágeno, dando mais elasticidade à pele. Além do morango, quais outros alimentos podem ajudar também a saúde da pele? Então, a vitamina A, que ela é encontrada na cenoura, no tomate, na melancia, ela também ajuda o nosso sistema imune, prevenindo o ataque de bactérias e fungos, além da vitamina E, que é encontrada em folhosos verdes escuros, em nozes, castanhas, os óleos vegetais. Ela inibe os ataques dos radicais livres que vão danificar e oxidar a nossa pele. E também tem a vitamina C, vitamina A, vitamina E. São essas as vitaminas que fazem bem para a pele. Sim, tem ainda os flavonoides, que eles vêm do cacau, do chá verde, da romã, que ele também é um potente anti-inflamatório. Além disso, precisa estar sempre bem hidratado, né, doutora? Com certeza. A água é fundamental para uma pele mais hidratada, para não ficar com a pele ressecada, além de que ela elimina as toxinas do nosso organismo. Legal. Olha, e a nutricionista, a doutora Tatiane, tem uma dica, inclusive, para a gente de um suco que dá para fazer. Além de se hidratar, o suco é com esses ingredientes. Como é que seria essa receita do suco? Papel e caneta na mão aí, já para anotar a receita. Como é que é, doutora? Então, nós podemos pegar uma folha de couve, que ela representa aqui nossa vitamina E, que ela também vai ajudar, né? Uma folha de couve, meia cenoura, representando a vitamina A, e uma laranja, representando a vitamina C. Além de que, lembrando que a couve, ela também tem a clorofila, que ela ajuda nessa desintoxicação. E mais 100 ml de água, bater no liquidificador, sem coar, só tomar e ficar com a pele linda. Maravilha. Vamos repetir então, é uma folha de couve, meia cenoura, uma laranja, 100 ml de água, bate no liquidificador, toma sem coar e fica linda. Maravilha, obrigado, doutora. E olha, essa receita de suco custa só R$1,20 aqui na feira, viu, Fernando? E outros produtos aqui que a doutora falou também, que estão com preço bom. Laranja pera mais ou menos R$3 em média. O kiwi saindo 3 por R$5. A cenoura por R$3,99 o quilo e o mamão por R$3. Fernando, dá para ficar de bem com a pele e também de bem com o bolso.
Tá certo, Jota. Eu anotei aqui a receitinha do suco. Obrigado aí pelas informações. Agradece a Tatiana aí, tá bom? Pode deixar. Obrigado, Fernando. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos, que hoje mostra a escola do Pedala para idosos em Sorocaba. Um senhor incentivo para que todos usem a bicicleta. E nós encerramos esta edição com imagens ao vivo da feira na Vila Santana, em Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!